E aí pessoal, tudo bom? Voltamos ao nosso curso Geometria Plana e Construções Geométricas. Agora com o capítulo 2, nós vamos estudar axiomas sobre medição de segmentos, tá bom? Inicialmente, vamos apresentar os axiomas. A todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual do que zero. Este número é zero se e só se os pontos são coincidentes. O número a que se refere este axioma é dito distância entre os pontos. Então, quando eu pego dois pontos no meu plano, se esses dois pontos forem coincidentes, associo o número zero. Caso contrário, associo um número que seja maior do que zero. O axioma 2 nos diz o seguinte: os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Ao aplicarmos este axioma, o número que corresponde a um ponto da reta é denominado coordenada daquele ponto. Então, eu estou criando uma espécie de régua. Aí. Desde que o comprimento de um segmento AB é sempre maior ou igual a zero, se A e B são as coordenadas das extremidades deste segmento, o seu comprimento AB será dado por isso aqui. A e B são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Como eu estou tomando sempre um número que seja maior ou igual do que zero, eu vou utilizar a definição de função módulo aqui, ó, o módulo. O terceiro axioma sobre a medição de segmentos nos diz o seguinte: se o ponto C encontra-se entre o ponto A e B, eu tenho que a medida do segmento AB é justamente a medida do segmento de A até o ponto C, mais a medida do segmento de C até o ponto B. Tá bom? Então, o terceiro axioma de medição de segmento nos diz isso. De posse desses três axiomas da medição de segmentos, bem como os axiomas de incidência e de ordem apresentados no vídeo anterior, nós temos a primeira proposição. Ela nos diz o seguinte: dada uma semirreta SAB, se considerarmos um segmento AC, com a medida do segmento AC menor do que a medida do segmento AB, então o ponto C estará entre A e B. Vejamos a prova dessa proposição. Então vejamos. O que a gente tem por hipótese, né? Eu tenho uma semirreta e nessa semirreta eu vou considerar um segmento AC, de modo que a medida do segmento AC é menor do que a medida do segmento AB. Então, certamente, o ponto A não pode estar entre B e C. Pois B e C estão na mesma semirreta de origem A. Então, pois os pontos B e C, estão, pertencem, né, na mesma semirreta, semirreta de origem A. Então, vamos considerar vamos considerar aqui um segmento aqui. Vamos considerar esse segmento aí. Tá bom? Vamos considerar esse segmento aí, bem bonitinho, de modo assim, ó. Então, eu tenho essa visão aqui. Eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Essa é a minha semirreta, AB, tá bom? E aí, vamos lá, considerar. Se o ponto B estivesse entre A e C, que vamos supor assim, ó, essa configuração aí, então teríamos que a medida do segmento AB mais a medida do segmento BC, isso aqui seria igual à medida do segmento AC.
E como consequência, a gente teria, que a medida do segmento AB seria menor do que a medida do segmento AC. Mas isso aqui é uma contradição. Então só nos resta o caso a considerar no teorema, ou seja, o ponto C está entre A e o ponto B. Bom, após a prova dessa proposição, como os números estão ordenados, os números reais são ordenados pela relação menor do que ou pela relação maior do que. E faz sentido dizer-se que um número C está entre A e B quando o A for menor do que o C e o C for menor do que o B, ou o contrário, né? B é menor do que o C e C é menor do que A. De posse dessa ideia de relação menor do que, nós temos o seguinte teorema. Sejam A, B e C pontos distintos de uma mesma reta, cujas coordenadas são respectivamente A, B e C. O ponto C está entre o ponto A e B, se só se o número C está entre A e B. Então vejamos a prova desse teorema. Vamos supor, a hipótese que a gente vai fazer agora é, supondo que o ponto C, então se o ponto C está entre A e o ponto B. Então, eu sei que pelos axiomas de medição de segmentos, AC mais BC, isso aqui é igual a medida do segmento AB. Ou seja, AC, isso aqui é C menos A, em módulo, mais B menos C, isso aqui é igual a A menos B. Né? Nós temos isso, lá a gente viu anteriormente. Então, vamos supor inicialmente, que o A seja menor do que o B, ou seja, o número A seja menor do que o B. Neste caso temos o seguinte, que C menos A é menor do que B menos A e B menos C é menor do que B menos A. C menos A é menor do que B menos A. Daqui eu tiro que C é menor do que B. Por outro lado, B menos C é menor do que B menos A. E aqui eu tiro que A é menor do que C. Combinando essa informação com essa informação aqui, eu vou ter que A é menor do que C, que é menor do que B. Ou seja, o número C está entre A e B. O caso análogo, o caso que resta aqui, né? Eu considerei A menor do que B para o caso B menor do que A é de forma análoga, tá bom? De forma análoga, você conclui que B é menor do que C, que é menor do que A, tá bom? Então eu provei a ida. Vamos provar a volta, né? Então, se o número C, eu estou supondo, se o número C está entre os números A e B. Então, o que é que nós vamos ter? C menos A mais B menos C. Isso aqui é igual a A menos B. Daí, segue-se imediatamente. Que a medida do segmento AC mais a medida do segmento CB é igual à medida do segmento AB. Em particular, como esses caras são números positivos, eu tenho que AC é menor do que AB e CB é menor do que AB. Então, eu tenho isso aí, né?
Vamos considerar as semirretas determinadas pelo ponto A. Então, considere as semirretas determinadas pelo ponto A. Se C e B pertencem à mesma reta, então C está entre A e B. Então, se o ponto C e B pertencem à mesma reta, então C está entre A e B. A gente vai ter uma afirmação agora, e a gente vai provar essa afirmação, e com essa prova dessa afirmação, a gente conclui a prova desse teorema. A afirmação diz o seguinte: C e B não podem pertencer a semirretas distintas. O que é que isso aqui está me dizendo? Não podem ser separadas, isto é, eles não podem ser separados, não podem ser separados pelo ponto A, tá bom? Vamos supor, por absurdo, que aconteça isso. Por absurdo que A esteja entre C e B. Assim, uma figurazinha aqui, ó. Aqui, B, A e C. Vamos supor que aconteça isso. O que é que eu tenho? A medida do segmento BA mais a medida do segmento AC. Isso aqui é igual à medida do segmento BC. Esses números todos são positivos. O que eu vou concluir daqui, dessa igualdade aqui, é que BA é menor do que BC. BA é menor do que BC. Mas isso aqui é uma contradição. E essa contradição veio de eu supor que... veio de eu negar, né, que o ponto C e B não podem ser separados, tá bom? Então, finalizamos a prova do teorema. Bom, pessoal, após a prova do teorema, temos a seguinte definição: dado um segmento AB, o ponto C deste segmento é um ponto médio se a medida de AC for igual à medida de CB. Ou seja, esse ponto divide o segmento ao meio, né? Nós temos o seguinte teorema, que diz o seguinte: um segmento tem um único ponto médio, tá bom? Vejamos a prova desse teorema, que ele diz que um segmento tem um único ponto médio. Esse teorema, que nos diz que um segmento tem exatamente um único ponto, tem um ponto médio, né? Tem exatamente um ponto médio. Ele é um teorema que a gente precisa provar duas partes dele. A primeira parte é a existência, ou seja, a gente precisa provar que de fato existe um ponto médio. Então vejamos a prova da existência desse ponto médio. Então, o que é que eu tenho? Tá aqui, ó, eu tenho um segmento, ponto A e o ponto B, tá bom? Então, sejam A e B, ou seja, esses aí são os números, né? As coordenadas das extremidades do segmento, tá bom? Então, a esse ponto A está associado a coordenada A e a esse ponto B está associado a coordenada B. Considere, como esses caras são números, eu vou considerar um número C. Esse número C, ele vai ser dado por A mais B dividido por 2, tá bom? A esse número, isso aqui é um número, tá bom?
isso aqui é um número, a esse número está associado a um ponto. Está associado a um ponto com essa medida. Assim, existe um ponto C, tá bom? Da reta, essa reta aqui, M, da reta M, que tem C por coordenada, que tem aquele número C por coordenada. Tá bom? Esse eu vou diminuir aqui para ficar minúsculo. C por coordenada. Então vejamos a medida. Vejamos quanto é que vale a medida de AC. A medida de AC vale A menos C. Mas quando a gente faz esse cálculo aqui, dá A menos A mais B sobre 2. E quando eu faço isso aqui vai dar A sobre 2 menos B sobre 2. Da mesma forma, quando eu faço a medida de CB, a medida de CB é C menos B. C é A mais B sobre 2 menos B. Quando eu faço essa conta aqui, dá A sobre 2 menos B sobre 2. E daqui eu vou tirar a primeira conclusão, que a medida do segmento AC é justamente a medida do segmento CB. Então, provei que, de fato, existe um ponto. Dado que esse ponto aqui, esse número aqui, ele de fato está entre A, esse número aqui é na reta, tá bom? A reta real, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Esse número aqui está de fato entre A e C, então o ponto C está de fato entre A e B. Tá bom? Então, isso é a parte da existência. Vejamos a parte da unicidade, né? Eu tenho que provar que esse ponto aí é único, tá bom? Tenho que provar que esse ponto é único. Como é que eu faço isso? Eu faço, seja C aquele ponto obtido, seja C o ponto obtido acima, o ponto obtido na parte da existência, né? Na parte da existência. Eu vou considerar um outro ponto. E seja C', um outro ponto que satisfaz a mesma propriedade, que satisfaz a propriedade de C ponto médio. Ou seja, que satisfaz que a medida de AC' é igual à medida de BC', tá bom? Da mesma forma, eu vou considerar as coordenadas, ou seja, eu vou considerar as mesmas coordenadas. A coordenada do ponto C, a coordenada desse ponto C' vai ser a coordenada do ponto C', vai ser o número C'. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter duas hipóteses. C' menos A é igual a B menos C'. Se eu tiver assim, ou A menos C' é igual a C' menos B, se ocorrer o caso contrário. Porque a gente já sabe que acontece um desses dois casos aqui. Tá menor. Em ambos esses casos aqui, a conclusão é que C' é justamente a medida de A mais B sobre 2 e a gente já considerou A mais B sobre 2, né? Ó, olhando essa equação aqui, é justamente C. Ou seja, as coordenadas são iguais, como a correspondência é bem unívoca, os pontos são iguais. Ou seja, se existe um outro ponto, esse ponto coincide com o ponto dado. E a gente finaliza a prova do teorema. Dando continuidade, nós vamos definir um objeto que vai ser bastante presente no nosso curso, que é, se eu te der um ponto A do plano e um número que seja positivo, o círculo de centro A e raio R é o conjunto constituído pelos pontos B do plano, tais que a medida de A até B é justamente o R, tá bom? Então,
O círculo é esse aqui. Podemos traçar um círculo com qualquer centro e raio. Tá bom? Todo ponto C que satisfaz a medida do segmento AC é menor do que R é dito estar dentro do círculo. Por exemplo, esse ponto aqui A está dentro do círculo. Caso contrário, se a medida for maior do que R, é dito que está fora do círculo, ou seja, esse ponto B está fora do círculo. O conjunto dos pontos que estão dentro do círculo é dito disco, tá bom? O fechado aqui, ó, essa parte aqui toda é o disco de raio R e centro A. O segmento de reta ligando um ponto de dentro, ou seja, o ponto A, com o ponto de fora, tem um ponto comum do círculo, né? Passa sempre num ponto aqui do círculo, tá bom? Com essas observações e essa definição aí desse objeto que a gente vai trabalhar no futuro, a gente finaliza o capítulo 2, desejando a todos bons estudos.